Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o 30º domingo do tempo comum e vamos ouvir juntos, o que Jesus quer nos colocar neste domingo do Senhor para nós meditarmos durante esta semana, Então vamos ouvir. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje realmente Jesus está puxando muito a nossa orelha, Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus vem mostrando, o caminho para nós cristãos, nós que seguimos Jesus Cristo. Jesus vem mostrando uma série, então, de receitas, para que a gente possa seguir essas receitas, para que a gente possa entrar no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém, E aí a gente tem que sempre lembrar isso, porque quando ele toma essa firme decisão, porque é o destino de ir para a cruz, dar a sua vida por cada um de nós, Então, antes que Jesus perca ali a sua vida, Jesus quer mostrar aos discípulos, todos os ensinamentos para que eles possam levar essa boa nova. E nada melhor do que estar ali junto com Jesus, ouvindo seus ensinamentos. E ali estava a cada dia Jesus mostrando, falando, mostrando em parábolas, falando histórias. E hoje Jesus vem falando para os fariseus, para os mestres da lei, para os discípulos, Mas hoje o Evangelho mostra realmente, para quem Jesus, claramente para quem Jesus inicia então essa parábola. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus então ali contava essa parábola para aquelas pessoas que realmente se achavam superior. Jesus contava essa parábola para aquelas pessoas que não acreditavam em Deus, que tinham a sua própria decisão. Então Jesus ali estava contando para as pessoas prepotentes, para essas pessoas arrogantes, Então Jesus contava essa parábola para aqueles que confiavam na sua própria justiça. Então é para eles que Jesus conta essa parábola. Para cada um de nós, que muitas vezes achamos que não conseguimos olhar o nosso irmão. Essa parábola então é para nós que muitas vezes deixamos o nosso próximo de lado, não reconhecemos, somos ignorantes, somos muitas vezes também prepotentes, Não ouvimos, não escutamos, somos o melhor, achamos que somos o melhor em tudo. Jesus está contando para isso, para esse povo, E aqui há 2 figuras muito importantes para nós, Aqui existe então a figura de um fariseu e um cobrador de impostos. Então, primeiro, antes de nós tocarmos nesse assunto, nós temos que saber um pouquinho sobre os fariseus, Porque Jesus coloca que havia então um fariseu e um cobrador de impostos.
E os fariseus, nós já falamos aqui muitas vezes que os fariseus eram pessoas realmente dedicadas à palavra de Deus. Naquele tempo, eles acreditavam muito no livro de Torá, né? E ali havia a palavra de Deus, né? Eles, de fato, acreditavam na vinda de um Messias, mas que não era Jesus Cristo. E ali se fizeram muitos mandamentos, né, nessa Torá, e os fariseus tinham mais de 600 mandamentos. Se não me engano, quase 630 mandamentos, 627, por aí. E os fariseus faziam com que as pessoas, né, decorassem esses mandamentos, um a um. Imagine, a gente hoje, oh meu Deus, tem de misericórdia de nós, né? Mas muitas vezes nós não lembramos nem os 10 mandamentos, né? Quem me dera 600 e traralá de mandamentos que os fariseus lembravam um a um e cobravam esses mandamentos. Tanto que Jesus passou por várias situações por causa desses mandamentos, né? Então são muitos mandamentos e os fariseus eram então pessoas muito rígidas, pessoas que hoje nós podemos dizer assim, pessoas que vivem na igreja, pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Pessoas que estão o tempo todo assim na igreja, né? Pessoas poderosas, pessoas que conhecem bastante. Então esse é o fariseu. E aqui nós temos um cobrador de impostos. Na verdade, todo cobrador de impostos ali, o publicano, era considerado já um pecador. Já era considerado uma pessoa impura. Então, quando as pessoas viam ali o cobrador de impostos, já era realmente um pecador. Que não tinha mais salvação, né? Essa é a linguagem, não tinha mais jeito, né? Que para eles, os fariseus já colocavam ele como pessoas impuras que não tinha mais jeito, né? Então nós podemos imaginar hoje também que a figura desse cobrador de impostos poderia ser hoje uma pessoa moradora de rua, né? Um drogado, um viciado, pessoas que na verdade estão fora da sociedade e a sociedade não aceita mais essa pessoa. Desfaz dessa pessoa. Acaba sendo um solitário na vida, né? Esse é um cobrador de impostos nessa atualidade nossa aqui da vida. Pessoas esquecidas, pessoas não reconhecidas, pessoas que estão largadas aí no meio das ruas. É o cobrador de impostos. Então aqui nós temos então duas figuras muito importantes para nós. Por quê? Porque eles estavam rezando. E olha o que o fariseu, né, tão conectado com Deus, um tão conhecedor, digno da palavra, né? Jamais alguém poderia dizer ao contrário disso, um fariseu. Sempre com certeza ele seria considerado sempre uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa, né? Dedicada. Então jamais ele seria um pecador, aos olhos dos fariseus, né? Porque pessoa muito importante, conhecedora, inteligente, né? E olha como ele rezava. Ele até começou bem, né? Essa é a verdade. A gente já, alguns domingos atrás, nós ouvimos aí sobre a gratidão. Nós temos que agradecer muito a Deus, né? Às vezes nós só pedimos e esquecemos de agradecer. Então esse fariseu começa bem, né? Ele começa assim: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Até aí, né? Tudo bem. Tá rezando, né? Não sou ladrão, não sou desonesto, né? Não sou um adúltero. Até aí ele está agradecendo a Deus por não ser assim. Então, tudo bem, passou, né? Mas aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem algo muito triste, né? Muito triste. E ele diz assim: e nem sou como este cobrador. Neste momento, então, ele começa a apontar o dedo. Obrigado, Senhor, por não ser igual a este irmão viciado, a este irmão drogado, a este que rouba, a este que peca, a este que faz o adultério, né? A este que fala palavrão. Obrigado por não ser igual a ele. Então, quer dizer, ele está julgando o irmão.
eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo toda da minha renda. Quer dizer, olha essa prepotência desse fariseu, essa arrogância, né? De julgar o outro. Imagine na atualidade hoje, né? Nós na igreja e alguém apontando o dedo ali. Fala, não, este aí comungando, né? Ele é um pecador, eu vi ele ontem ali. Meus irmãos e minhas irmãs, quem somos nós, né? Nós não somos nada, nós não somos ninguém diante de Deus, né? Nós somos miseráveis. Nós seremos eternos miseráveis porque nós temos misérias. Nós temos pecados, muitos pecados, e cada um de nós, né, conhece o nosso pecado. Cada um de nós. O problema é que essa prepotência, essa arrogância, esse querer ser maior que o próximo, é achar porque nós estamos dentro da igreja, nós somos melhores que os outros. E muitas vezes nós estamos ali dentro da igreja pior do que de quem não está. Né? Olha o que Jesus nos coloca. Isso é algo para realmente tocar em nosso coração. É algo para nós nos preocuparmos. Será que nós estamos fazendo isso? Porque muitas vezes nós não enxergamos isso, né? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vem a figura do cobrador. O cobrador de impostos, aquele que ficou à distância, né? E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, por causa do seu pecado, por causa da sua miséria. Ele tinha vergonha de olhar para Deus, mas na sua vergonha, mas no seu íntimo, no seu desejo de pedir perdão, de pedir misericórdia a Deus, ele batia no peito. Senhor, meu Deus, tende piedade de mim, porque sou um pecador. Não há coisa mais linda, maravilhosa que Deus quer ouvir de nós, porque nós somos pecadores. O problema é que nós achamos que não. Nós achamos igual como esse fariseu, porque eu pago o dízimo, porque eu jejuo, porque eu rezo, porque eu vou à Santa Missa todo domingo, porque eu faço minhas orações do Santo Terço, porque eu estou no grupo de oração. Eu não sou pecador. Eu sou melhor que o meu irmão. Muitas vezes, meus irmãos, nós pensamos isso. E aí Jesus deixa claro, eu vos digo, este último voltou para casa justificado e o outro não. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor, depois de uma palavra dessa tensa, né? Para nós colocarmos em nosso coração, é exatamente isso. Não adianta nada nós fazermos tudo isso. Pagarmos o dízimo, jejuar, rezar, estar na Santa Missa, mas o principal é esquecer do irmão. Não enxergar o irmão, não olhar o irmão. Né? Se nós fazermos tudo isso, mas nós não amarmos o próximo, nós desfazemos do próximo, não vai valer nada. Então que possamos de fato pedir ajuda sempre do Espírito Santo. O Espírito Santo da Santíssima Trindade está conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que possamos sempre invocar o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nós não temos força para vencer o mal, né? Nós vivemos nesse mundo uma batalha espiritual. É uma guerra espiritual que nós não vemos, mas existe. E São Padre Pio dizia, né, que é tanto demônio que nós não enxergamos, que se os demônios fossem pintados aqui agora como bolinhas assim, né, nós não conseguiríamos enxergar o mundo de tanto demônio que existe. Então, de fato, é uma batalha espiritual na nossa vida. E que se nós não pedirmos a força do Espírito Santo, nós vamos acabar acontecendo assim como esse fariseu. Achar que nós estamos fazendo certo, mas que na verdade está muito errado. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que respeitar o próximo. E jamais julgar o próximo, jamais. Independente da situação, o que você viu, o que deixou de ver, o que ficou sabendo,
O único que tem autoridade de nos julgar é Deus. Nós não podemos julgar a ninguém. Nós temos que amar as pessoas. E outra, nós não sabemos o que ele fez, por exemplo. O que ele fez ontem não é o que ele fez hoje. Porque pode ser que hoje ele se converteu. Pode ser que hoje ele pediu a misericórdia do Pai. Pode ser que hoje ele está tentando estar na casa de Deus. E aí, com a nossa prepotência, a nossa arrogância, nós acabamos afastando esse nosso irmão da igreja por falar coisas que não deveria. Nós afastamos ele da vida de Deus por causa da nossa arrogância, ao invés de nós abraçarmos, ao invés de nós acolhermos esses nossos irmãos. Então, que possamos pensar, que possamos meditar, que possamos pedir a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos sempre amar o nosso irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa semana a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.